mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então quem aprendeu canta. Então se verá, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Boa noite, amada igreja. Graça e paz, amém. Desde já eu quero agradecer a Deus a oportunidade e o privilégio de estar na casa do Senhor. Agradecer pelo pastor Oswaldo, pela oportunidade que ele tem dado, cada um de nós aqui de estar juntamente com essa amada igreja, com esses hinos belíssimos, com esse testemunho do irmão João Bosco. Que Deus possa abençoar ele e sua família a cada dia. Deus honra quem o honra. E cada um, irmão, que está aqui nesta noite. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Papai do Céu. Grandioso Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela vida, pela graça, e pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa, onde aqui estamos Te buscando e bendizendo o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo nosso pastor, obrigado pela Tua igreja, por cada vida, Senhor, que está aqui nesta noite. Que a palavra que seja dita aqui, Senhor, a palavra que é Tua, Senhor, ela possa adentrar suas mentes, seus corações. E assim, Jesus, abençoe todo este trabalho desta noite. Assim Te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, esse mês de outubro, como o pastor já vem falado, e cada irmão que vem aqui à frente tem dito, nós estamos falando sobre escatologia. Esse mês de outubro, nós estamos trabalhando quarta-feira, domingo pela manhã. Meu irmão, não perca domingo pela manhã. Está uma beleza as mensagens trazidas, tanto domingo pela manhã, as quartas-feiras, domingo à noite, os sábados com os jovens. Enfim, então esse mês nós estamos estudando e as mensagens sobre escatologia. Mas muitas vezes não sabemos o que é escatologia. Escatologia, meu irmão, é um ensinamento, é uma doutrina que trata das últimas coisas. Muitos teólogos, eles falam que o assunto ele é reservado mais para a liderança da igreja. Porque poucas pessoas, poucos membros da igreja, eles se interessam por escatologia. Então, muitos teólogos eles fazem essa afirmação. E nós aprendemos, irmão, que esses dias, aqueles que se interessam por escatologia, por isso que vocês estão aqui hoje, nesta noite, desde o início do mês de outubro, nós estamos
falando sobre que esse mês é sobre escatologia. Então, aqueles que são chamados ao ministério sempre se interessam por escatologia. E o pastor, com a sua sapiência, ele tem trazido esse assunto para a amada igreja. Porque nós sabemos que a vinda de Jesus se aproxima. As evidências são claras. As evidências estão à porta. Os acontecimentos são diários. Mas o que significa escatologia na Bíblia? Escatologia é a parte da teologia que estuda a respeito da doutrina das últimas coisas. E o que são essas últimas coisas? O fim dos tempos, da volta de Cristo. Então, de forma bastante resumida, estuda a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, da ressurreição final, que é a volta à vida de todos os mortos, o juízo final, que é o julgamento de Deus, e também a respeito do céu e do inferno. Poucas igrejas, elas mostram, ensinam, levam esse ensinamento de escatologia. Muitas pessoas ficam com medo, ficam apreensivas, não gostam do assunto. Mas nós estamos vivendo esse período. Então eu peço que a amada igreja possa abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Vou fazer a leitura para os irmãos. Na verdade, o capítulo 24 todo, que é de 1 a 51. Mas nós vamos ver somente, nesta noite, o versículo 1 ao 31 do capítulo 24 de Mateus. Mateus, capítulo 24, também vai estar projetado aqui, já está. Se eu ler aqui, porque é questão de tradução, enfim. Todos encontraram? Quem não encontrou, está aqui, olha. Está projetado aí. Então, Mateus 24, do versículo 1 ao 31, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ao versículo 3. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairá-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes.
Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com o poder da grande vitória. E versículo 31 finaliza aqui. E ele enviará os seus anjos com rinjo, clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Então, nesta noite, meu irmão, meu amigo, o tema da nossa mensagem, o título da nossa mensagem é Jesus Cristo virá em breve. Mas a pergunta que eu quero fazer nesta noite, e eu quero que você pergunte para a pessoa do seu lado: você está preparado? Por tudo que você ouviu nesta noite, pergunta para a pessoa do seu lado: você está preparado? Porque é assim, irmãos, que está acontecendo. Porque é assim que irá acontecer. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é um assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo. Na Escritura, 8 vezes mais sobre a segunda vinda. Ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda em toda a Bíblia. Então nós podemos aprender aqui nesta noite que há mais sobre a vinda de Jesus que propriamente quando ele veio até essa terra. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e o mais desacreditado. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar as pessoas marcando datas. Mas outras dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. E essa é a questão, irmãos. Muitas vezes nós dormimos e nós achamos que Jesus não vai voltar. Nós desacreditamos. Vivemos um dia a cada dia, como se nada fosse acontecer. É sobre esse importante tema que vamos falar nesta noite. E aí nós vimos no texto que os discípulos ficaram admirados com a magnificência do templo, e Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra. Aquele majestoso templo de mármore branco, bordejado de ouro, o terceiro templo de Jerusalém e um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo, seria arrasado pelos romanos 40 anos depois do terrível cerco de Jerusalém. Então todo aquele deslumbre daquele templo, ele foi destruído. E aí se começa aquilo que já está acontecendo hoje.
A profecia acerca da destruição de Jerusalém e da segunda vinda, os discípulos perguntam quando isso se daria e que sinais deveria da sua vinda. E essa resposta tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda, que é a consumação dos séculos. Nós vivemos, irmão, numa época em que o século está se preparando para o final. Nós que estamos nesse século. A destruição do templo é um símbolo de que vai acontecer a segunda vinda de Jesus. Já é um anúncio da segunda vinda de Jesus. Então, o primeiro ponto, pode anotar o primeiro ponto aí, quem vai anotar? Os sinais da segunda vinda de Cristo. É o que nós vamos ver nesse primeiro ponto. Os sinais da segunda vinda de Cristo. 1.1. Sinais que mostram a graça, e nós vimos isso no versículo 14. Jesus morreu para comprar aqueles que procedem. E aí, conforme Apocalipse 5, versículo 9 diz: toda tribo, raça, povo e língua e nação. A evangelização das nações é um sinal que se deve preceder a segunda vinda de Cristo. A igreja deve aguardar e apressar o dia da vinda de Cristo. Porque, irmãos, nós aprendemos que não há nenhuma promessa de que toda pessoa receberá uma oportunidade de ser salvo. Mas nós temos a promessa, irmãos, que a palavra de Deus ela está sendo pregada neste mundo. Nós temos a promessa que Jesus vai vir buscar a igreja. Então, por isso que nós temos que estar preparados. Porque a palavra está sendo trazida, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo falado. E aí nós vimos sobre missões. A história das missões mostra que o evangelho tem se estendido do Oriente até o Ocidente. O primeiro, de Constantino até Carlos Magno, de 313 a 800, as boas novas da salvação são levadas aos países da Europa Ocidental. Nesse tempo, os maometanos apagam a luz do Evangelho em muitos países da Ásia e África. E aí nós vimos aí o começo do evangelismo nesse mundo, começando lá de 313 até 800. A segunda é de Carlos Magno até Lutero, que foi de 800 a 1517. Noruega, Islândia, Groenlândia são evangelizados e os escravos da Europa Oriental se convertem como um só corpo ao cristianismo. E aí nós temos o terceiro ponto, terceiro passo, que foi de 1517 até 1792, que originaram-se muitas sociedades missionárias e o evangelho é levado até o Ocidente. Quarto, de 1792 até o presente, é no ano de 1792 que William Carey começa as missões modernas, até hoje. Então nós temos aqui a história das missões, o evangelho sendo pregado. E em pleno século XXI, nós temos os meios de comunicações. Hoje os meios de comunicação têm acelerado o cumprimento dessa profecia. A Bíblia tem sido traduzida, missionários têm se levantado. E aí nós podemos observar a pressa do Evangelho de Jesus sendo levado. E quando nós falamos de redes sociais, nós temos YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, a palavra de Deus está sendo pregada. As TVs, rádio, o Evangelho está sendo trazido. Então nós estamos vendo a pressa da pregação do Evangelho. Por isso
que são evidências claras de que a vinda de Jesus está próxima. Número 2, sinais que indicam oposição a Deus. E aí nós vamos começar, irmão, no capítulo 24, versículo 9 e versículo 10, e o versículo 21 e 22, que fala da tribulação. O pastor, pela manhã, falou que essa pandemia aqui vai ser café pequeno. E aí muitas pessoas vão procurar Jesus e não vão encontrar. Muitas pessoas vão procurar a igreja e não vão encontrar. A vinda de Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia e dor. Esse tempo é ilustrado como o tempo do cerco de Jerusalém, onde o povo foi encurralado pelos exércitos romanos e foram mortos à espada. Esse tempo será abreviado por amor aos eleitos. Vai ser abreviado por amor de mim e você, meu irmão. A igreja passará pela grande tribulação e será o tempo de angústia de Jacó. No versículo 9 e 10, fala sobre a perseguição religiosa. Quem acompanha a rede social, quem vê TV de forma bem subliminar ali, você observa que algumas igrejas pelo mundo elas estão sendo perseguidas. E muitas vezes passamos percebido isso, de forma bem natural. As coisas estão acontecendo, meu irmão, meu amigo. Tem estado presente em toda a história. Nós temos os judaizantes, os romanos, a intolerância romana, os governos totalitários, o nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. É a perseguição da igreja. No século XX, tivemos o maior número de mártires na história. Essa grande tribulação descreve o mesmo período. Número 1, a apostasia. Número 2, a manifestação do homem da iniquidade. E a número 3, que será conhecido como pouco tempo de Satanás nessa terra. Esse é um tempo, irmão, de angustiante como nunca houve em toda a história. E aí, começando pela apostasia, versículo 4 e versículo 5, do capítulo 24 de Mateus, e versículo 23 e 26. Ele fala ali sobre o significado que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho nos últimos dias. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. Já estamos vivendo isso, irmão. Estamos vendo um ressurgimento do antigo gnosticismo, ou seja, de um novo evangelho, de um outro evangelho, de um falso evangelho. E as pessoas estão indo, as multidões, para o abismo. A segunda vinda será precedida por um abandono da fé verdadeira. Muitos irmãos irão abandonar a sua fé. O engano religioso vai estar em alta. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas, falsos milagres. Vemos hoje a explosão da falsa religião. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas.
O catolicismo romano também tem 1 bilhão de seguidores. O espiritismo e os cultos afro-brasileiros proliferam-se. As grandes religiões orientais, budismo, hinduísmo, mantêm milhões de pessoas num berço de cegueira espiritual. Isso é final dos tempos, irmãos. Esfriamento da fé. As seitas orientais e ocidentais têm florescido com grande força. Os desvios teológicos são graves. Liberalismo, miticismo, sincretismo são os grandes seminários que formaram teólogos e missionários. Hoje estão vivendo aos liberais. Muitas igrejas históricas já se renderam ao liberalismo. Na Europa, nós temos a igreja morta. Mas o que é uma igreja morta? Igreja vazia. Um apagão da fé. Na América e no Brasil, vitimadas pelo liberalismo, e há aqueles que negam a ressurreição e dizem que os milagres são mitos. O miticismo está tomando conta das igrejas hoje. A verdade é torcida. A igreja está se transformando numa empresa. O púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha. O evangelho num produto de consumo. E os crentes são os consumidores. Tempo da apostasia, esfriamento da fé. E aí com isso, irmão, vem a depravação moral. Nós podemos confirmar isso no versículo 12, do capítulo 24 de Mateus. E eu torno a pedir para os irmãos, perguntar para a pessoa do teu lado, você está preparado? Pergunta a pessoa do teu lado, pessoa que está com sono aí, você está preparado? A iniquidade vai se multiplicar e o amor esfriar. O mundo vai estar na referência, sem referência, perdido, confuso, sem balizas morais, sem norte étnico ou ético. Vai existir a desintegração da família. Isso nós já estamos vivenciando. A falência das instituições, já estamos vivenciando isso. Colapso dos valores morais e espirituais, já estamos vivenciando isso. O índice de infidelidade conjugal é alarmante, já estamos vivendo isso. O índice de divórcio já passa de 50%. Já estamos presenciando isso, meu irmão. O homossexualismo é aplaudido. Estamos vivendo isso. A pornografia tornou-se uma indústria poderosa. O narcotráfico afunda a juventude no pântano das drogas. A corrupção moral está presente nas cortes. Estamos vivendo isso no nosso país. As instituições estão desacreditadas. Os parlamentos estão sem autoridade moral. A corrupção religiosa é alarmante. O sagrado está vendido. Final dos tempos. E aí na depravação moral pode ser vista através da revolução sexual, homossexualismo, infidelidade, falta de freios morais, rendição das drogas, juventude chafurdada no atoleiro químico, dissolução da família, o divórcio do cônjuge e dos filhos, a violência urbana, as cidades tornaram-se campo de barbárie. E aí, algo que muitas vezes não prestamos atenção, que é na solidão. Em pleno século XXI, muitas pessoas estão se matando, suicidando. O século da comunicação e da rapidez dos transportes, as pessoas estão morrendo de solidão.
na janela virtual do mundo e na internet. As pessoas é a época que as pessoas mais se comunicam no mundo e as pessoas estão mais sós no mundo. A solidão é predominante. E aí, irmãos, nós temos o surgimento do anticristo. O anticristo ele não é um partido, não é uma instituição, nem mesmo uma religião. É um homem sem lei, uma espécie de encarnação do inimigo, que vai agir na força e no poder de Satanás. Ele será levantado em tempo de apostasia, em tempo do esfriamento da fé, onde as pessoas não acreditam mais na igreja, onde as pessoas não acreditam na família, onde as pessoas não acreditam nas instituições. É o momento onde o anticristo ele vai tomar conta. Ele vai governar com mão de ferro, vai perseguir cruelmente a igreja, vai blasfemar contra Deus. E aí nós temos os sinais que indicam o juízo final. No versículo 6, no versículo 7, no capítulo 24 de Mateus, fala sobre as guerras. E se nós vamos observar as histórias das guerras nesse mundo, até hoje, ao longo da história, tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Imagine só. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente. Registra-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes e na queda de antigos impérios. A despeito dos milhares de tratados de paz, os últimos 100 anos foram dominados no século da guerra. Nos últimos 100 anos, já morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. 200 milhões de vidas foram ceifadas. Segundo um instituto de pesquisa internacional, quase 50% de todos os cientistas do mundo, 500 mil, estão trabalhando em pesquisa de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são colocados na pesquisa de fabricação de armas. Falamos de paz, mas gastamos com guerra. Gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas e guerras. Como se fala em paz se gastamos em guerra? Esse é o final dos tempos. E é claro, irmãos, que o mundo está encharcado de sangue. Houve mais tempo de guerra do que de paz. Aparentemente, paz do Império Romano foi subjugada por séculos de conflitos, tensões e guerras sangrentas. A Europa foi um palco tingido de sangue, de guerras, e o século XX, ele foi batizado como o século da guerra. Nós estamos no século XXI. Mas o século XX foi conhecido como o século das guerras. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, 30 milhões de pessoas foram trucidadas. Ninguém podia imaginar que no mesmo palco dessa barbárie, 20 anos depois, explodisse aí a outra Guerra Mundial, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, ceifou 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas. E mesmo assim, irmãos, esse monte de pessoas que foram mortas, ainda se fala em armas atômicas, armas nucleares, químicas, biológicas.
irmãos lutando contra irmãos, tribo contra tribo, Albânia, Ruanda, Bósnia, Kosovo, Chechênia, Sudão e Oriente Médio. São guerras tribais na África, guerras étnicas na Europa e Ásia, guerras religiosas na Europa. E cada guerra erguemos um monumento de paz para começar outra batalha. É o fim dos tempos. Jesus está voltando. Cada um de nós temos que se preparar. Isso nós estamos falando só de guerras. Isso aqui são dados somente de guerras. E aí nós temos no versículo 7 e versículo 29 fala dos terremotos. Faz parte também que está prevendo a vinda de Jesus. De acordo com pesquisa geológica dos Estados Unidos, de 1890 a 1930, houve apenas 8 terremotos medindo 6,0 na escala Richter. De 1930 a 1960, houve 18 terremotos. De 1960 a 79, 64 terremotos catastróficos. De 1980 a 96, mais de 200 terremotos dramáticos. Quanta coisa tem acontecido e muitas vezes estamos de braços cruzados. Quanta coisa tem acontecido, irmãos, e estamos deixando o tempo passar. A palavra de Deus está às portas. Muitas vezes tem um vizinho na minha rua que precisa ouvir a palavra de Deus. E às vezes não sabem dessas coisas. Está prevendo a vinda de Jesus. Peço que a amada igreja possa baixar sua cabeça em atitude de oração. Se alguém nessa noite sentiu o desejo de entregar sua vida para Jesus e saber que a oportunidade está agora, essa é a oportunidade. Porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe quando Ele virá. Jesus está para voltar. Por isso temos que estar sempre preparados. A palavra está sendo pregada na TV, no rádio, na internet. Às vezes eu tenho a oportunidade de levar ali a palavra para o meu vizinho, para o meu amigo, no meu trabalho. E eu estou vendo aquela pessoa indo para o inferno. E não estou levando ali a palavra de Jesus, o plano de salvação para a vida daquela pessoa. Há alguém nessa noite que está distante de Jesus, que precisa de Jesus. Eu quero dizer que nesta noite, meu irmão, meu amigo, que essa é a oportunidade. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Amanhã não nos pertence. A tua decisão é o agora, é o hoje. Há alguém nessa noite? Se tiver, levanta a tua mão que nós iremos orar por você. Não perca, irmão, a oportunidade. Não perca tempo. Há alguém nessa noite? Jesus não é intrometido de forma alguma. Ele não força ninguém. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Se há alguém nessa noite, levanta a tua mão que nós iremos orar por você. Então vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse trabalho, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, Senhor Jesus, na Tua presença, pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntamente contigo, e que nesse mundo perverso, Senhor, nessas tribulações,
nesses acontecimentos desses últimos dias, Tu possa estar fortalecendo, Senhor Deus, a Tua igreja. E possa, Senhor, estar nos motivando através do Teu Espírito Santo, nossas vidas. Que possamos sentir o desejo a cada dia, Pai, de vir Te buscar, de vir Te adorar e bendizer o Teu santo nome. E para aquelas pessoas que não Te conhecem ainda, Senhor, Tu possas dar a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir falar de Ti, Senhor Deus, e apressar que a Tua vinda está próxima. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado por cada família aqui representada, pelo nosso pastor, pela liderança desta igreja, cada um que faz parte dela, e possamos ter como missão, Senhor Deus, levar a Tua palavra, porque é assim que Tu ordena até a Tua vinda. E assim, Jesus, Te entregamos o restante deste trabalho, essas vidas, cada família aqui, Senhor, em Tuas mãos. Que Tu possa dar uma excelente semana para cada um de nós, uma boa ida para nossas casas. E assim Te agradecemos, Pai, tudo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para cantarmos nossa última música, Servo do Senhor, com muita alegria. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube também, louve a Deus com toda a sua força aí da sua casa, juntamente com a sua família. E vamos encerrar esse culto com muita alegria, Servo do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de risos, todos cantavam glória e aleluia. E se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor. Por isso mesmo estamos alegres, grandes coisas fez o Senhor. Por isso mesmo estamos alegres, grandes coisas fez o Senhor. Bendizei ao Senhor, nós todos temos o Senhor. Doces dias na casa do Senhor, nas horas da noite. Bendizei ao Senhor, nós todos temos o Senhor. Doces dias na casa do Senhor, nas horas da noite. Peguei as mãos para o santuário. E bendizei ao Senhor. Abençoa teu irmão. O Senhor te abençoe, Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor te abençoe, Senhor, Criador dos céus e da terra. O anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou. E lá na cova onde Daniel orava, lá no deserto onde Abraão estava, E nessa hora ele vai passar, em nosso meio vai abençoar. E nessa hora ele vai passar, em nosso meio vai abençoar. bendizei. Bendizei ao Senhor, nós todos temos o Senhor. Nossos dias na casa do Senhor, nas horas da noite. Bendizei ao Senhor, nós todos temos o Senhor. Nossos dias na casa do Senhor, nas horas da e as mãos. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Abençoa teu irmão, vai. De Sião te abençoe, Senhor,
Criador dos céus e da terra, de Sião te abençoa, Senhor. Criador dos céus e da terra. Amém. Que Deus abençoe você. Tenham todos uma boa semana.